Esse aqui é o meu resultado desse mês, mais de 130 mil em vendas. E esse aqui, ó, é o meu resultado desse ano, mais de 1,5 milhão em vendas aqui nessa plataforma em apenas essa conta. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar. Isso, Roger gabaritou, 27 de dezembro. 27 de dezembro. Boa, Paulo, fizeram o dever de casa bonito, é assim que eu gosto, hein? Estamos mostrando aí os gols, então, da vitória do Corinthians sobre o Botafogo. E de lá pra cá, o Corinthians não jogou por conta do calendário, por conta de... Jogaria contra o Palmeiras, né, no recomeço do campeonato pós-Réveillon, mas o Palmeiras estava envolvido com a semifinal da Libertadores, e aí esse jogo foi adiado. Então, o Wagner Mancini, que já vinha fazendo um trabalho muito bom, colocando o Corinthians novamente como um time competitivo, né? Buscando uma vaga na Libertadores. Com esse tempo, eu imagino que a gente vai ver um novo Corinthians, né? Aí, o Corinthians jogando é isso aí, ó. Joga em casa, sempre, né, Arnaldo? Eric, agora a questão é a seguinte: vários outros times, não com essa parada gigante, o Atlético teve uma parada grande também, voltou a jogar contra o Bragantino, né? O Atlético do Sampaoli. Mas o Corinthians está nessa frente única do brasileiro há bastante tempo. Outros times também entraram na frente única do brasileiro já há bastante tempo também. O Fluminense é um deles. Agora, se a gente for pegar quem aproveitou melhor o tempo de preparação, o intervalo entre os jogos, nesse tempo todo, entre os clubes brasileiros, foi justamente o Corinthians do Wagner Mancini. Muita gente teve tempo para treinar, tempo para fazer bobinho, tempo para fazer jogada ensaiada, tempo para descansar, tempo para... e não aproveitou. Não fez diferença para muitos times, né? Para o próprio Atlético. Acho que o Atlético, que voltou na segunda-feira, se esperava, até pela abertura da possibilidade do título, um desempenho e um apetite que o Atlético não conseguiu desempenhar em Bragança. Conseguiu aquele gol de pênalti no final, discutível, e o Corinthians, do jeito dele, foi, a partida após partida, conseguindo consolidar algumas virtudes que o Wagner Mancini conseguiu colocar no seu trabalho, o seu dedo, o seu pitaco e tudo mais. Ele não vai contar com o Otero pela questão do Covid, que vinha sendo um jogador importante, mas eu acho que se abriu para o Corinthians uma possibilidade de jogar uma Libertadores que não estava no horizonte. É difícil ainda, né, Arnaldo? É bem difícil. Mas o Fluminense é um adversário direto nessa Exatamente. Situação, né? Nessa etapa. Se o Santos passar hoje, sonho, né? Fica fácil. Oi, Roger, desculpa. Se o Santos for para a final da Libertadores, abre mais uma vaga. E aí passa a ser um pouco mais fácil. Ou menos difícil, né? Menos difícil. Hoje é um confronto direto, né? Verdade. Fluminense e Corinthians buscam essa vaga aí. É um jogo em que, falando mais do Corinthians, que a gente O Fluminense tem 43 pontos, só para botar em números, Roger, por que a gente está falando que é um confronto direto? Porque o Fluminense em sétimo tem 43 pontos e o Corinthians em décimo tem 39, quer dizer, e o Corinthians tem um jogo a menos em relação ao Fluminense. O Corinthians tem um jogo a menos, Exatamente. Isso. Então é um jogo que pode definir aí qual das duas equipes pode continuar sonhando com essa vaga. O Corinthians está num momento melhor, é um time que tem mais repertório hoje do que o Fluminense. O Corinthians conseguiu com o Mancini recuperar aquela solidez defensiva que sempre teve, mas conseguiu agora, num recorte mais curto, né, dos últimos tempos, também construção efetiva na parte ofensiva. Então é um time hoje mais equilibrado do que o Fluminense na competição. Vem de uma recuperação impressionante. Porém, o Fluminense vem de um jogo espetacular, de uma vitória espetacular em cima do Flamengo, né? Uma vitória no segundo tempo, de um time muito mais, sem dúvida, com uma coragem muito maior, um time que enfrentou de igual para igual o Flamengo. E isso dá um ânimo, sem dúvida nenhuma, um combustível muito interessante para esse jogo. Eu acho que o jogo vai ser bastante interessante hoje. Paulinho, eu queria a sua opinião também sobre esse jogo. A gente está mostrando as prováveis escalações, e aí enquanto a gente roda as prováveis escalações, você pode ir comentando o que você acha dessa partida. A proposta desse Corinthians, ela é uma proposta ofensiva e com um desempenho de um jogador que no Atlético Mineiro deu muito defeito e no Corinthians até agora não deu defeito, que é o Casares. Então, teve a entrada do Fábio Santos na lateral esquerda, o Gemerson vai disputar a sua segunda partida, e o Casares no meio de campo está funcionando muito bem.
Em contrapartida, o Fluminense tem uma proposta de jogo completamente diferente dessa proposta do Corinthians. Não creio que hoje o Fluminense vai ser um time tão conservador como foi no primeiro tempo contra o Flamengo, em que ficou muito mais preocupado em se defender, plantado no seu campo e com dificuldade de fazer essa transição defesa para o ataque em velocidade, mas também não vai ser uma equipe arrojada, não é uma característica do Fluminense. Se as duas equipes fizerem valer o seu modo de atuar, o Corinthians com uma proposta ofensiva, sai pelos lados com o Fagner e o Fábio Santos, por dentro tem o Casares trabalhando muito bem, e o Fluminense marcando muito bem, mas conseguindo a transição para o ataque com muita velocidade, você tem aí uma expectativa de um jogo bem interessante. Ô Arnaldo, a gente tem um outro confronto hoje que eu acho muito legal da gente observar, quem for assistir a partida. 6 anos atrás, na Copa de 2014, a gente tinha o Fred como atacante titular e o Jô como reserva dele, e ambos foram campeões da Copa das Confederações também, né? E agora a gente vai ter quer dizer, o futebol, eles são uma fonte inesgotável, forever young, né? Assim, não param nunca, né? Olha, no futebol brasileiro, inclusive na seleção, jogador que faz gol é raridade, artilheiro, raridade. E eu acho que o Brasileirão começou melhor para o Jô, né? Ele entrou de imediato, fez uma sequência de jogos, gols, depois se machucou, caiu, ficou suspenso. E agora, curiosamente, coisa que não existiu na gestão Odair, o Fluminense se modelou em função do Fred. Era um time em função do Nenê, o Fred no banco, às vezes entrava. Agora é um time em função do Fred. Desde a partida contra o São Paulo... E o Fred jogou bem contra o São Paulo e contra o Flamengo, jogou né? bem. Exatamente. O Fred não só fez gol contra o São Paulo, ele jogou bem. E o time se adaptou, um time mais rápido, mais pegador no meio de campo, deixando o Fred na frente, isolado, mas alimentado ao mesmo tempo. O Fluminense perdeu para o São Paulo, mas fez uma boa partida, insistiu na escalação e no time em função do Fred contra o Flamengo, conseguiu uma vitória de virada. Então é um momento, essa reta final do campeonato, interessante porque o Fred encontrou um espaço que, desde aquela contratação comemorada, chegou de bicicleta, lembra? Fez aquele trajeto maravilhoso. Sem dúvida é o melhor momento dele na volta, sem dúvida. Melhor momento. E acho que é um confronto interessante. O Fluminense conseguiu, como o Roger falou, essa vitória que tem um peso mais ou menos do tamanho daquela do Corinthians sobre o São Paulo, né? Nos clássicos, também foi ali que o Corinthians pegou corpo e vai jogar com o Palmeiras na segunda-feira, né? Tem um jogo na segunda-feira, um clássico importante para o Corinthians voltar de vez para o campeonato. E esse duelo do Fred contra uma defesa que se estabeleceu muito boa do Corinthians, desde a chegada do Fábio Santos, agora com a entrada do Gemerson, é uma atração à parte do clássico de hoje. Então, fiel, essas são as notícias desse vídeo. Fiquem ligados, pois estaremos postando novidades. Então se inscrevam no canal para não perder nada. Obrigado a todos, e vai Corinthians!